Agora, quem é que hoje podemos dizer que está a tentar adorar Jeová com espírito e verdade neste grande templo espiritual? Não estamos a ser presunçosos ao dizer que as testemunhas de Jeová estão a tentar fazer isso. E que privilégio temos de estar com os nossos irmãos e irmãs neste grande arranjo do templo espiritual. Assim, primeiro falamos sobre o que é adoração. Depois falamos sobre o que é o templo espiritual. E também falamos sobre quem é permitido adorar no grande templo espiritual. Agora chegamos à parte principal da conversa. A pergunta é: como é que todos nós podemos continuar neste arranjo? Há três coisas muito importantes a que queremos que prestem atenção. Por isso, se estiverem a escrever ou a usar o telefone, façam uma pequena nota, porque estas três coisas são mesmo importantes. A primeira é: precisamos de manter os padrões de Jeová. Precisamos de manter os padrões de Jeová. Os padrões do mundo estão a cair muito, não estão? Às vezes até parece que já não há padrões no mundo de hoje, porque tudo parece ser aceito. Quando ele diz que não está a ser presunçoso, já está a ser. Podemos comparar isso com quem diz: não estou a ser orgulhoso, mas na minha turma sou o aluno mais inteligente. A ideia passada é de que só as testemunhas de Jeová estão a adorar a Deus como deve ser, e mais de 8 mil milhões de pessoas estão todas enganadas. Ele está a afirmar que o grupo deles é o único que está certo. O resto do mundo está errado. Depois ele chama a organização de templo espiritual para dar a entender que se alguém sair, está a afastar-se de Deus. Ele não diz isso de forma direta, mas quem ouviu o discurso entendeu assim. A associação é simples. Ficar na organização ou no templo espiritual é ficar com Deus. Sair é abandonar Jeová. Todos lá dentro da organização têm medo de perder o privilégio de estar no templo espiritual, que é a organização liderada por Jeffrey Jackson e os amigos dele do corpo governante. Depois ele faz uma pergunta que achei interessante. A pergunta foi: como podemos permanecer no arranjo? Vamos traduzir essa frase para um português teocrático da organização das Testemunhas de Jeová. A pergunta quer saber como não deixar a organização? É aqui que começa a pressão. Se há uma forma certa de permanecer, então existe uma forma de não permanecer. A pessoa começa a pensar que, se não cumprir tudo direitinho, pode perder o favor de Jeová. A dúvida entra, e quando entra, o medo entra com ela. Depois ele fala de manter os padrões de Jeová. Traduzindo para um português da organização das Testemunhas de Jeová significa obedecer às regras da organização. Quem decide o que é padrão? São os membros do corpo governante. Se amanhã mudarem de opinião, o padrão muda. Na organização das Testemunhas de Jeová, a culpa não fica com quem manda, fica com quem obedece. Uma outra coisa que achei interessante é ouvir o Jeffrey Jackson a dizer: não estamos a ser presunçosos. Porque quando esteve perante a Comissão Real Australiana, onde o assunto tinha a ver com casos de abusos na organização, quando perguntado se eles do corpo governante se consideravam os porta-vozes de Deus na Terra, ele respondeu o seguinte: do you see yourselves as modern-day disciples, the modern-day equivalent of Jesus' disciples? We certainly hope to follow Jesus and be his disciples. And do you see yourselves as Jehovah God's spokespeople on earth? That, I think, would seem to be quite presumptuous to say that we are the only spokesperson that God is using. The scriptures clearly show that someone can act in harmony with God's Spirit in giving comfort. E em 2025, num congresso cheio de testemunhas de Jeová e convidados que não são testemunhas de Jeová, ele diz que não seria presunçoso dizer que o grupo religioso que ele lidera é que está no templo espiritual. Se isto não é presunção, então a palavra perdeu o significado. Mas o que é que a Bíblia nos diz sobre o Deus que adoramos? Vamos ver 1 de Pedro capítulo 1,
versículos 14 a 16. Lá diz: como filhos obedientes, parem de ser moldados pelos desejos que tinham antes na vossa ignorância, mas, assim como o santo que vos chamou, tornem-se santos em toda a vossa conduta, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Jeová espera que sejamos santos, limpos ou puros aos seus olhos. Talvez alguém diga: isso é desanimador, porque todos nós somos imperfeitos. Mas vamos usar algumas comparações. Primeiro, imaginem que compram ouro puro, de 24 quilates. Depois descobrem que afinal é só 99,99% puro. Não é 100% puro. Então voltam e dizem: quero o meu dinheiro de volta, quero reclamar. Isso é publicidade enganosa. A pessoa responde: hoje em dia é quase impossível fazer ouro 100% puro. Seja razoável. É isso que é aceito. Mesmo não sendo 100%, continua a ser chamado ouro puro. O mesmo acontece com a prata. Outra comparação, talvez mais fácil de entender. Mandam a roupa para a lavandaria a seco e, quando volta, parece limpa. Mas depois pegam numa lupa e olham muito de perto. Então voltam à lavandaria e dizem: quero o meu dinheiro de volta. Ainda há um pouco de sujidade aqui. O que é que eles vão dizer? Seja razoável. Isso não é razoável. Será que esperaríamos que Jeová fosse menos razoável no que pede? Aqui, ele começa a falar sobre ser santo, limpo e puro. Isso parece muito espiritual, mas logo aparece um problema. Puderam notar o problema? Ninguém consegue ser santo desse jeito. Ele sabe disso. Por isso que ele diz que talvez seja desanimador. E realmente é. A pessoa já se sente imperfeita. E ouvir que precisa ser pura em tudo só aumenta o peso da consciência. Depois vem as comparações com ouro e roupa lavada. Ele diz que 99,99% puro ainda é chamado puro. Com isso, ele tenta aliviar um pouco a pressão que acabou de colocar. Ou seja, primeiro deixa a pessoa assustada, pensando que está longe da santidade, e depois dá um pequeno conforto, dizendo que Jeová é razoável. Primeiro ele coloca a barra lá no alto, quase impossível de alcançar. Depois usa um exemplo simpático para dizer que Jeová entende. Só que na vida real, lá dentro da organização, quando alguém comete qualquer erro, mesmo que seja pequeno, não há ouro de 99,99%. Lá há comissões de anciãos, há repreensões, há remoções na congregação, há vergonha pública e há medo. A conversa de que Jeová entende não se aplica na prática. É só para acalmar o ouvinte, principalmente os convidados. A comparação de roupa lavada também é curiosa. Ele diz que ninguém deveria exigir limpeza total de uma peça, quando pelo olho nu parece limpa. Mas a própria organização é conhecida por tratar pequenas falhas como grandes. É irônico ouvir alguém da liderança dizer que as pessoas deveriam ser razoáveis, quando lá dentro da organização, o que se vê muitas vezes é exatamente o contrário. Há regras rígidas, julgamentos severos e pouca consideração pela vida real de cada um. Agora o terceiro ponto, imitar o exemplo do nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21. Este é um texto muito bom. Ele fala do que precisamos de fazer. De facto, foram chamados para isto, porque o próprio Cristo sofreu por vocês, deixando-vos um modelo para seguirem fielmente os seus passos. Podemos perguntar, por que é que o corpo governante gastou milhões de dólares para preparar a série Boas Novas segundo Jesus? Sabem a resposta? Acho que sabem, não sabem.
É uma boa maneira de nos ajudar a aprender mais sobre Jesus e o amor que Jeová mostrou por meio de Jesus. Só de olhar para isso, já ajuda a pensar. Tenho a certeza de que não sou o único. Por exemplo, quando falamos da mulher samaritana, talvez, ao ler a Bíblia, tínhamos pensado que ela dizia: "Por favor, dá-me dessa água." Mas desta vez ela olha e pensa: "Este homem nem balde tem. Sim, dá-me dessa água." Ela estava a falar um pouco com ironia. Só mais tarde, quando Jesus lhe falou do marido e do homem que não era o marido dela, é que ela disse de repente: "Agora percebo que és um profeta." Foi aí que ela começou a falar com mais respeito. Aqui acontece uma mudança importante no discurso. De repente ele deixa de falar de comportamento, língua, santidade e começa a falar de dinheiro. E não é pouco dinheiro, não. Ele próprio acaba de dizer que o corpo governante gastou milhões de dólares para produzir a série sobre Jesus. Do jeito que ele fala, é do tipo Jeffrey Jackson entrou na sala de conferências do corpo governante e disse que: "Meus brothers, vamos juntar umas moedas para fazer uma série sobre Jesus." E logo a seguir, Mark Sanderson tirou 1 milhão do bolso. Garrett Lodge abriu a carteira e tirou mais 1 milhão. David Splin acrescentou mais um outro milhão. E em poucos segundos, juntaram milhões como se fossem donos de uma mina de ouro. Isso é só uma imaginação, porque na vida real, nenhum deles tirou um centavo do próprio bolso. Esse dinheiro não veio das carteiras deles, veio das carteiras dos pobres irmãos das congregações. Foram viúvas, jovens pioneiros, trabalhadores com salários baixos, idosos com pensões pequenas, famílias que sacrificam comida para doar. Foram eles que pagaram essa série inteira, para depois Jeffrey Jackson aparecer e dizer: "Gastamos milhões." Milhões de quê? Depois tenta justificar o gasto de dinheiro dizendo que a série ajuda a aprender sobre Jesus. Mas aprender sobre Jesus não exige gastar milhões. A Bíblia existe há séculos e sempre ensinou sobre Jesus sem precisar de cinemas, drones, atores e estúdios gigantes. E é aqui que vale perguntar: por que motivo alguém precisa gastar milhões para ensinar sobre Jesus, quando ele próprio, Jesus, ensinou sem dinheiro, sem donativos, sem tecnologia, sem um prédio de escritórios moderno? Por que é que agora é preciso tanto investimento para entender algo que Jesus explicou em linguagem mais simples do mundo? E termina assim mais um vídeo. Diz o que você achou aí nos comentários. Não se esqueça de partilhar o vídeo para mais pessoas. Se não é inscrito, peço que se inscreva para não perder os próximos vídeos. Até o próximo vídeo.